Estamos fazendo as análises do UFC 252, que terá como luta principal o confronto entre o campeão dos pesos pesados, Stipe Miocic, e seu desafiante, Daniel Cormier. E agora vamos fazer a análise da luta entre os pesos penas TJ Brown e Danny Chaves. Como sempre, vamos fazer a análise de cada lutador e depois dar uma perspectiva de como achamos que a luta irá transcorrer. Para começar, vamos falar do TJ Brown, um dos contratados aí do Contender Series, que perdeu a estreia dele no UFC para o Jordan Griffin, uma estreia que para mim é uma dessas coisas assim bem ingratas do UFC, de jogar para os leões, vamos dizer. O Jordan Griffin pode não ser o melhor lutador do mundo, mas ele deu lutas duríssimas para caras como Chaz Kelly, para caras como Dan Ige, que hoje está ranqueado entre os 10 melhores da categoria. E você dá ele para um estreante é meio sacanagem. Mas só que o TJ Brown fez um excelente trabalho, usou as quedas muito bem, uma pressão infinita, quedando sem parar, quedando, dominou a luta, até eventualmente ele cansar um pouco, o ritmo dele diminuir, e ele foi pego numa guilhotina e apagou. Mas apesar disso, ele estava fazendo um excelente trabalho, uma boa trocação, muito preciso, atacando com as quedas na hora certa e sendo extremamente eficiente contra um cara que já brigou nesse quesito contra a elite da categoria, sabe? Foi uma boa performance, apesar da derrota. O condicionamento físico dele falhou um pouco, mas foi uma senhora pressão que ele colocou. Eu achei que ele se mostrou muito versátil, técnico em todas as áreas, só tem que saber quais são os limites do próprio corpo. Do outro lado, a gente tem o Danny Chaves, que está fazendo aí a sua estreia. Ele está vindo, se eu não me engano, de três lutas que ele venceu por nocaute aí no primeiro round, contra oposição questionável, mas ainda assim, como a gente sempre fala aqui, quando você luta contra oposição questionável, o que você pode fazer é terminar a luta de modo enfático o mais rápido possível. E foi isso que ele fez. Ele foi lá e nocauteou os caras. Ele tem um ótimo Muay Thai, ele tem um bom clinch, trabalha bem por cima no solo, mas definitivamente o forte da luta dele é em pé, com seus chutes potentes e muito rápidos, muitos com seus socos muito bons. Apesar dele vir do Muay Thai e apresentar essas armas, ele tem uma base mais ampla, trabalha fintas muito bem, trabalha seu boxe muito bem, mas acho que definitivamente a melhor arma dele são os chutes, e eu acho que é isso que ele vai ter que fazer nessa luta. Eu acho que vai ser um confronto muito clássico de estilos aí, de wrestler contra striker, e vamos agora com o tio Caio para a análise dele de como a luta deve transcorrer. Bom, rapaziada, é o seguinte, o TJ Brown é um cara que ele é bastante corretinho, ele tem valências de jogo bem ajustadas, o wrestling dele é muito bom, ele tem uma facilidade muito grande em chegar nas pernas do adversário. Ele perdeu realmente apenas para a oposição um pouco mais qualificada. Ele não é um cara que não mereceria estar no UFC, ele é um cara de bom nível, é um cara que dentro da simplicidade do jogo dele, ele consegue se sobressair muito bem. Não é um cara que você vai ver provavelmente brigando nas cabeças, mas é um cara que com o wrestling dele, ele tem condições sim de complicar para uma galera. Mesmo sendo um cara meio unilateral, troca certinho, não tem uma variedade tão grande de golpes. Já o Danny Chaves, a gente sempre fala na questão do Muay Thai, quanto à adaptação do Muay Thai para o MMA. Não vou falar a palavra, eu não vou usar o termo Muay Thai clássico, porque toda vez que a gente usa o termo Muay Thai clássico aqui, a gente é cobrado. Mas ele não tem aquela parada do Muay Thai mais... não vou ter como fugir, vai ter que usar a palavra clássico. De pegar, absorver tudo que vem e no momento que der, sem nenhum tipo de preparação, devolver com potência. Ele tem uma base um pouco mais aberta, ele tem uma movimentação um pouco mais fluida, é uma adaptação mais própria para o MMA, não é uma adaptação tão específica de uma luta em si. Já eu acredito que ele não enfrentou uma oposição de tão bom nível, como o Barbie citou, é aquela história. Você enfrenta caras ruins, você tem que fazer caras ruins parecerem caras ruins. Você não tem culpa do seu adversário ser ruim, você só tem que fazer valer o hype que tem em cima de você. E ele fez. Eu acredito que a gente está pegando dois atletas no mesmo ponto da carreira, a gente não tá vendo nenhum tipo de mismatch ou uma parada muito fora do normal. Eu vou colocar um favoritismo pequeno pro TJ Brown. Ele já tá acostumado, ele já teve aquela pressão da estreia no UFC, que é uma parada que muitas vezes
complica muito o lutador, às vezes, e a gente sempre fala que o fator psicológico é uma coisa muito importante. Cobra gás, cobra resistência, cobra gameplay, porque muitas vezes você não tá ajustadinho ali porque você tá nervoso. Eu vou de TJ Brown mais pela experiência e por ter condição de complicar a vida do Chaves grudando, trabalhando, às vezes trabalhando uma grade, às vezes trabalhando uma tentativa de queda, cansando o adversário, evitando que ele tenha a potência suficiente para finalizar a luta. Eu vou de TJ Brown. Então, para essa luta, reúnam-se aqui, soldados, pois seu Capitão Carisma lhe dirá a verdade. O que eu vi foi muita gente subestimando o TJ Brown por essas questões de cardio, e uma coisa que a gente sempre ressalta aqui no Round Extra é que cardio é realmente tudo. Se você luta como um deus por 1 round e meio, mas depois disso você está exausto, então você tem 1 round e meio para terminar a luta antes de ser feito de saco de pancada, sabe? Isso não é uma coisa muito boa. Só que o que eu senti na estreia dele foi que ele exigiu do corpo dele mais do que o corpo dele estava disposto a dar. E tipo assim, não é como se a luta estivesse requerendo isso. Ele estava querendo tentar quedas o tempo todo, ele estava querendo fazer as coisas acontecerem. Eu achei desnecessário, foi por isso que ele se cansou, mas é uma questão de experiência também. É mais uma questão de se dosar. Eu não tive a impressão que ele é um cara que vai fazer uma luta em ritmo menor e se cansar da mesma forma, sabe? Eu ficarei extremamente surpreso dele cansar em 2 rounds se ele não fizer a mesma pressão que ele fez na luta contra o Jordan Griffin, que ele estava realmente tentando quedas o tempo todo, ele estava se curvando o tempo todo, recebendo pressão no pescoço o tempo todo. Tudo isso exaure muito o lutador. E eu realmente não vejo esse tipo de coisa se repetindo se ele for um pouco mais consciente. Ele também é um cara que está treinando aí com um dos prospectos principais da categoria, o Bryce Mitchell, um demônio no chão, então eu espero que o grappling dele esteja cada vez mais refinado. Já estava bem afiado na luta contra o Jordan Griffin, tanto que ele conseguiu dominar um cara muito bom no chão por cima, mas eu espero que esteja ainda melhor. Já o Danny Chaves é um cara que está treinando atualmente na academia do Colby Covington, na academia do Ricardo Lamas, definitivamente caras que podem trabalhar essa questão do wrestling defensivo nele, e ele vai estar estreando aí novamente curto prazo, como sempre, e vai estar estreando com um bom hype em cima dele. Ele tem um bom poder de nocaute, tem uma boa defesa de quedas, tem a habilidade de trabalhar chutes, mas só que para essa luta eu realmente vou de TJ Brown, e eu diria que é um favoritismo até amplo, pela questão do que ele fez contra a oposição de nível que encontrou no UFC. Eu achei que o domínio dele foi bem claro e foi bem inesperado para mim. Eu esperava que fosse ser uma luta até tranquila para o Jordan Griffin, e foi exatamente o contrário. Eu acho que se ele conseguir impor esse estilo, se ele conseguir levar a luta para o chão, é bem capaz, inclusive, dele conseguir uma definição ali. Enquanto para o Danny Chaves é uma questão de manter a luta em pé a todo custo, tentar trabalhar os chutes baixos dele, que são muito bons, muito fortes, e tentar causar esse dano. Se ele conseguir tirar a base do TJ Brown, ele já tira metade da ameaça das quedas ali e pode trabalhar seu Muay Thai com mais confiança. Definitivamente não é uma luta fácil de se apostar, apesar de eu estar dando um favoritismo até maior para o TJ Brown, porque, querendo ou não, o cara tá vindo de derrota, ele tá vindo com uma certa ansiedade aí contra um oponente que é um trocador, diferentemente dos outros que ele pegou nas últimas lutas, sabe? Então vai ser uma luta clássica aí, acho que de wrestler contra striker, e eu vou dar o favoritismo pro TJ Brown pelo que eu vi ele fazendo contra a oposição de maior nível do que o adversário. E se este é o nosso vídeo, se você gostou, deixa aqui o seu like, eu vou chutar, vamos ver. Eu acho que é aqui que você deixa o seu like. E sim, não, peraí. Eu acho que é aqui que você se inscreve no canal e é aqui que você deixa o seu like. Deixe seu comentário falando se eu acertei isso também. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o seu Capitão Carisma, estou aqui com o tio Caio.